Olá! Hoje a gente vai falar sobre design conceitual de interfaces, né? Então vamos falar sobre estilos, metáforas, paradigmas de interação diferentes. Então a gente diz que o projeto conceitual, ele de fato é a fase que precede o design de interfaces, né? Então o que a gente quer é um modelo conceitual, né? Então isso é o que nós vamos criar durante esse projeto. E a gente, para criar o modelo conceitual de uma interface, então pensando, né, o conceito não é aquilo que está instanciado, não é aquilo que vai funcionar, ele precede a isso, né? Então, para a gente gerar um modelo conceitual, a gente parte da análise do espaço de problemas, né, onde nós vamos entender o que está acontecendo, né, quais são as necessidades, e a partir daí gerar esse modelo conceitual. Esse modelo conceitual depois ele vai ser concretizado, e isso é o que acontece no nosso espaço de design, que é quando começa de fato o processo de projetar e de prototipar e desenvolver uma nova interface. Então a gente diz que o design conceitual, ele parte, né, da análise do problema. Então a gente vai primeiro analisar o espaço de problemas, depois criar o modelo conceitual, né, como mencionado há pouco, e por fim executar o processo de design. Para a gente analisar o espaço de problema, então nessa fase que a gente tem um entendimento do que precisa ser feito, né? Então sempre que a gente propõe uma solução, né, e é o caso de propor uma nova interface, a gente está querendo solucionar um problema de alguém em uma determinada situação. Então é na análise do espaço de problema que a gente vai entender isso. Quem é que a gente quer ajudar? Qual é o problema a ser resolvido, né? Qual é a dor do nosso usuário e qual em que contexto esse problema acontece. Então esse é um tópico que será estudado com mais profundidade no futuro. Então hoje a gente está preocupado em como é que a gente cria esse modelo conceitual, sendo que eu já conheço os problemas que eu preciso resolver. Então, para criar a criação de um modelo conceitual, ela passa por a gente compreender diversos componentes, né? Então, basicamente, a gente precisa definir qual é que vai ser o nosso paradigma de interface, onde um paradigma é composto por metáforas, por categorias de interação, por tipos de interação e por estilos. E esses tópicos eles vão ser abordados um a um daqui para frente. Então, feita essa parte da criação do modelo, aí sim a gente passa para a seguinte, né, onde a gente tem o processo de design, que é o que, na verdade, nos toma aí grande parte do tempo desse curso, que é onde efetivamente a gente propõe novas interfaces. Bom, o processo todo ele começa na fase de ideação, né? Então é onde a gente vai entender o espaço do problema. Então é onde a gente define o que a gente quer criar, o que a gente pode supor como verdades. A gente se pergunta, né, se a gente vai atingir o que a gente espera atingir, ou seja, a solução que a gente está propondo, que a gente pretende propor, a gente vai resolver de fato o problema do nosso usuário. Que variáveis a gente precisa observar, né, ao longo desse processo. Então é nesse momento, né, nessa fase que a gente tenta defender as nossas ideias, né, as ideias propostas. E no processo de desenvolvimento de interface, a gente está sempre colocando em xeque aquilo que está fazendo, né? Então todo o objetivo, né, eu brinco sempre, o objetivo é a gente matar a nossa interface e provar que ela não serve para nada ou que ela é pouco efetiva, né? Onde o objetivo aqui de fato é a gente matar as más ideias rapidamente, né? Porque quanto antes eu tirar ela do caminho, menos tempo eu investi nisso. Então, naturalmente, né, dizer que o meu processo é sempre terminar com a ideia de alguém, né, não é com esse objetivo destrutivo, mas é com o objetivo de deixar espaço para as boas ideias, deixar as boas ideias florirem. Então, quando a gente tenta defender ideias, né, a ideia é que as ideias pobres elas vão poder
ser reformuladas, né? Então, eu digo matar uma ideia nossa, essa ideia aqui não, essa não era uma solução, isso não vai funcionar. Sei lá, por exemplo, estou propondo uma ideia de um aplicativo mobile, né, onde eu tenho todos os meus dados na nuvem, eu preciso consultar isso o tempo inteiro. Parece uma super ideia, mas daí, né, na hora de confrontar essas ideias, de analisar elas, alguém vai dizer, olha só que esse aplicativo que vocês estão propondo, né, que vai ser todo baseado na nuvem, ele vai ser usado num lugar onde a conexão com a internet é muito ruim. Bom, essa é uma circunstância, é um contexto, né? E essa situação contextual mata completamente essa ideia inicial, né? Que pode ser boa, mas não é apropriada para essa situação. Então, nesse processo aqui, né, além da gente ter a oportunidade de reformular ideias que não são completas, que são pobres, a gente também consegue explicar as nossas suposições, explicar as alegações e discutir elas. Então, a partir dessas discussões, a gente consegue ver o problema de diferentes perspectivas. Então, a partir disso, né, consegue revelar conflitos, revelar problemas que, se eu conseguir endereçar eles rapidamente, né, cedo no meu processo, já no modelo conceitual, me faz ganhar tempo e aumentar a chance de sucesso da minha interface lá no final. Qual é então o framework para a gente analisar esse espaço de problemas? Então, tem várias perguntas que a gente se faz aqui, né? Então, a primeira é, existem problemas com o produto ou a experiência do usuário? Por que eu estou querendo propor uma nova interface para um produto ou um novo software interativo? É simplesmente porque eu quero um diferente, para modernizar, ou porque existe um problema de fato? O problema está onde? O problema está no produto, o problema está na experiência do usuário. Se existe um problema, que problemas são esses? Por que a gente acha que tem um problema, afinal de contas? Como é que a gente acha que as ideias de design que estão sendo propostas agora vão superar esses problemas? Por que eu tenho a crença de que eu vou resolver, eu vou melhorar uma solução já existente? Se a gente está projetando uma nova experiência de usuário, como é que a gente acredita que essas ideias, elas apoiam, mudam ou elas estendem aquilo que está sendo feito atualmente? Por que vai ser melhor, afinal de contas? Então, essa é a confrontação que precisa ser feita nesse momento, né? Então, para isso eu tenho esse framework para analisar os meus problemas. O próximo passo é a gente passar do espaço do problema para o espaço do design, né? Isso envolve ter um bom entendimento do espaço do problema. Bom, eu entender com detalhe o que está acontecendo me ajuda a resolver, né? Me ajuda a decidir, né, que tipo de interface usar, né, qual é o comportamento dos meus usuários, vai entender, vai me ajudar a entender por que dá problema, né, por que a solução atual não resolve e propor alguma coisa mais adequada a esses usuários, né? Como é que as interfaces se comportam, né? Que funcionalidade eu quero oferecer para os meus usuários. Mas enfim, antes a gente decidir, né, sobre esses problemas, a gente precisa desenvolver um modelo conceitual. E por conta disso, a gente volta ao primeiro diagrama que se viu antes, né? Agora com um pouco mais de detalhes. Então, veja bem, é no espaço de problemas que a gente vai fazer suposições, que a gente vai fazer alegações, que a gente vai criar um conhecimento, né? Desenvolver um conhecimento sobre os usuários, sobre as atividades dele e sobre os contextos em que ele precisa realizar essas atividades, né? Qual é o cenário em que ele se encontra quando ele realiza essas tarefas. Com isso eu vou poder criar um modelo conceitual, né, onde a gente define que tipo de interação vai usar, quais são os estilos de interação, quais são as metáforas, as analogias, os paradigmas que a gente vai usar. Nesse momento, né, talvez esses conceitos não estejam claros para todo mundo, né? Alguns deles são confusos mesmo. Enquanto um tipo de interação e um estilo é relativamente claro, o que é uma metáfora, o que é um paradigma, né? São palavras que a gente ouve frequentemente no dia a dia, mas talvez o conceito não esteja
muito claro. Mas uma vez que eu defini o meu modelo conceitual, os estilos de interação, os tipos, metáforas, analogias e paradigmas que eu vou usar, então a gente está pronto para entrar no espaço de design, né? E aí sim adaptar esse nosso modelo conceitual à nossa realidade, onde eu já sei quais são os artefatos de hardware e software a que eu tenho acesso, eu defino qual é a linguagem que eu vou usar para implementar isso, bem como qual é o canal de comunicação a ser usado. Então a gente pode dizer que o modelo conceitual é um plano para o que será construído e junto com as explicações, né, os porquês para tudo. Então é muito importante a gente ter isso claro, né? Ter claro aquilo que a gente vai fazer e quais são as nossas intenções, porque tudo é questionado o tempo inteiro, sempre com esse mesmo objetivo de melhorar a qualidade e de reduzir o custo de desenvolvimento, tanto em número de pessoas envolvidas, como em custo financeiro, como em tempo. O nosso modelo conceitual, então, ele é formado por esses três componentes aí, né? Pelas metáforas e analogias, e são as metáforas que vão nos ajudar a entender para que serve um produto e como a gente usa ele para uma atividade específica. Outro componente são os conceitos, né, aos quais as pessoas estão expostas através do produto, ou ainda aos conceitos aos quais elas estarão expostas. Né? Quais são os objetos no domínio da tarefa, quais são os atributos, quais são as operações. Né? Então, o que a gente espera do usuário quando ele estiver usando essa nossa solução? O que ele vai fazer? Ele vai salvar dados, ele vai alterar, então ele vai revisitar alguma coisa, ele precisa organizar coisas. Né? Que conceitos estão relacionados com o produto que eu estou propondo? E finalmente, quais são os relacionamentos e como é que eu faço esse mapeamento entre esses conceitos todos? Né? Como é que eu relaciono os conceitos com coisas que o nosso usuário já compreenda com mais facilidade? E aí, os primeiros passos para se formular um modelo conceitual, né, envolvem o que os usuários estão fazendo, entender o que os usuários estão fazendo quando eles estiverem executando suas tarefas. Raramente uma pessoa está dedicada 100% a uma tarefa, ela em geral está fazendo alguma coisa além da tarefa. Né? Então, essa primeira pergunta, né, significa que eu preciso entender quais são os contextos em que a tarefa é executada. Depois, qual é o tipo de apoio que o sistema vai dar? Então, uma tarefa, ela acontece, parte dela é cognitiva, né, interiormente a pessoa, parte da tarefa é interativa e parte da tarefa acontece só dentro da máquina. Desse conjunto de coisas que acontecem, onde que o sistema entra? Então é importante a gente entender isso. Que tipo de metáfora de interface vai ser apropriada? E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre metáfora depois, né, um pouco mais tarde, mas a ideia é entender isso. Qual metáfora é apropriada para aquilo que eu quero fazer? E finalmente, quais são os tipos e modos e estilos de interação que a gente vai usar? Então, grosso modo, né, qual é o paradigma de interação que a gente vai utilizar? Então é preciso sempre a gente ter em mente, quando vai tomar uma decisão de projeto, né, de que usar para fazer um design, em como o usuário vai entender o modelo conceitual que a gente tem. Então, a ideia é, uma interface ela tem que ser sempre o mais natural possível para o meu usuário, porque assim eu retiro barreiras, né? Então, quando eu mostrar uma coisa que ele consiga facilmente relacionar com outra coisa que ele já tinha feito anteriormente, isso vai facilitar a vida dele. Para isso, a gente vai precisar, né, dentro dos modelos conceituais, também definir quais são os tipos de interação, né, os modos de interação e os tipos de interface que eu vou propor para esses modos de interação. Então, o modo de interação é o que o usuário faz quando ele interage com o sistema, como a gente mencionou antes. Eu vou instruir o sistema, eu quero conversar, esse é um tipo de interação, eu quero navegar, né, o que eu vou fazer, afinal de contas. E os
tipos de interface, né, eles aqui são representados por diferentes estilos, né, de que interface eu vou usar para apoiar esses modos de interação que são esperados do usuário. Né? Então eu vou usar fala, eu vou usar um modo baseado em linha de comando, eu vou usar um modo usando menus, usando gestos, preenchimento de formulários, o que vai ser, afinal de contas. Então, a partir disso, a partir de agora, a gente vai olhar com detalhe cada uma dessas etapas aí.